Muito prazer, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Calabró e como diz aí no texto, eu sou trader profissional desde 2020. Foi quando eu comecei a parar de perder dinheiro nesse mercado. Mas eu iniciei nesse mercado em fevereiro de 2020, então foram aí 4 meses praticamente até que eu conseguisse a minha consistência. E a partir de agosto, setembro de 2020, eu já lucrava com esse mercado, eu já tinha bons resultados e vivo somente dele até hoje. Lógico, com outros investimentos também. Ao longo aí da minha carreira, eu conquistei o meu capital dentro das opções binárias e aí comecei a investir em outros mercados, como criptomoedas, fundos imobiliários e assim por diante, tá? Atualmente a gente trabalha também com investimentos dentro da plataforma eTrade, que também é uma plataforma de opções binárias, porém voltada para o mercado de cripto, e a plataforma lhe oferece aí um copy trade, o que é na verdade um robô que replica as entradas de um trader do ranking na sua conta, tá? Mas nós não vamos falar de trade agora, nós vamos falar sobre opções binárias, tá certo? Então vamos lá, preparem papel e caneta, salvem esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Se você chegou agora, então curte esse vídeo, a gente vai fazer uma sequência de vídeos onde a gente vai explicar e também passar para você o básico do que são as opções binárias e como você pode talvez começar a trabalhar. Lógico que a gente vai passar alguns gatilhos operacionais também para que vocês possam iniciar assim como eu iniciei. Na época não existia um curso gratuito da forma como eu estou fazendo hoje. Não sei também se existe alguma coisa no mercado aí que faça como a gente vai fazer aqui, porém, esse era o meu objetivo lá em junho, quando eu comecei o meu Instagram. Também vai ficar o link aí, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, de ajudar as pessoas que estão começando. Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você também, basta dedicação, tá certo? Vamos lá. O que são as opções binárias? Muita gente pergunta o que são opções binárias. Tem muita gente que sabe o que é o mercado de ações, o que é o mercado de Forex, mas às vezes não sabe o que é o mercado de opções binárias. Bom, eu acredito que para quem está aqui, por exemplo, não sabe o que é opção binária. Então, a gente vai se familiarizar com alguns termos, a gente vai se familiarizar com as plataformas. Lógico, eu vou apresentar uma plataforma em específico hoje, que é a plataforma que eu estou utilizando para as operações manuais, tá? A gente já vai falar dela. Mas, basicamente, opções binárias é uma forma de investimento financeiro, ok? Muita gente vai falar que é cassino, que é aposta, e sim, tudo bem. Ele não é um mercado que faz as suas operações fechadas entre comprador e vendedor, né? Ou seja, ele não é regulamentado pela CVM. Então, assim, tem algumas coisas realmente que o mercado de opções binárias ele é um pouco mais arriscado do que o mercado de Ibovespa, né, na B3, o mercado de Forex, o mercado de até mesmo de criptomoedas, enfim, algumas coisas aí que a gente precisa tomar cuidado, mas que a gente precisa conhecer para poder saber do que está falando, tá certo? Então vamos lá, ó. É uma forma de mercado financeiro que oferece aos investidores a oportunidade de um lucro fixo. Por que um lucro fixo? Porque quando a gente entra em uma operação em opções binárias, a gente já sabe o quanto a gente pode perder e o quanto a gente vai ganhar se a gente acertar aquela operação, tá certo? Da mesma forma que a gente precisa acertar em opções binárias, em qualquer outro mercado a gente também precisa acertar. Então, essa história de que aposta, para mim tudo é uma aposta, tá? Eu, se for trabalhar B3 como trabalho, eu aposto na alta, né? Eu vou fazer a minha análise técnica, lógico, a gente precisa estudar, isso não é simplesmente um cara ou coroa, não é assim que você tem que encarar opções binárias, perfeito? Você vai simplesmente analisar o gráfico, se tem um gráfico, tem análise técnica, dá para ser analisado, é só estudar, ok? E aí você aposta na alta ou na baixa, como qualquer outro mercado. Tá certo? Então, muita gente aí tem discurso de ódio com opções binárias e eu concordo com alguns, tá? Realmente as opções binárias é um mercado mais arriscado por não ser reconhecido pelo mercado brasileiro, então a gente está ali tratando com um risco maior, porque se por um acaso a plataforma tiver algum problema ou sumir do ar, a gente não tem muito o que fazer aqui no Brasil. Mas
Dito isso, eu sempre vou dizer para vocês, só invistam aquilo que vocês podem arriscar, tá certo? Eu vivo disso desde 2020, estamos em 2023, no dia 3 de abril de 2023. Já fazem 3 anos que eu trabalho com isso e nunca tive problemas. Continuando a leitura aqui, ao contrário de outros tipos de investimento, as opções binárias possuem um risco de recompensa fixo, tornando as opções popular para investidores que desejam limitar a exposição a risco. Então é o que eu falei agora há pouco. A gente precisa entender que a gente vai limitar o nosso risco. Muita gente usa da forma errada. Não adianta a gente chegar e colocar todo o nosso capital em opções binárias. O risco da gente perder esse capital é gigantesco. Então o ideal é a gente limitar o nosso risco. Então a gente vai trabalhar isso com o gerenciamento de risco, a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Para investir em opções binárias, o investidor seleciona um ativo, seja ele um par de moeda. O que é um par de moeda? É Forex, é câmbio, ou seja, dólar real, libra dólar, dólar iene, tá? É a paridade de moeda, ok? Lógico, a gente não vai falar dólar real, a gente vai libra dólar, a gente vai falar GBP USD, USD BRL, GBP JPY. Isso vocês podem estudar depois, não acho que seja tão necessário. A gente vai ter por ativos de paridades de moeda, a gente vai ter por ativos na Cotex, que é a opção, a corretora que a gente vai trabalhar, também as ações, American Express, Boeing, Facebook, entre outras ações que lá estão disponíveis para a gente poder trabalhar, tá certo? Gold, Silver, que seria ouro e prata, e assim por diante, tá, pessoal? Então a gente vai escolher um ativo, todos eles têm gráficos, e aí a gente vai operar neles, tá certo? E aí, então, o investidor escolhe a direção para o movimento do preço do ativo em um determinado período de tempo. Ou seja, a gente vai definir se a gente vai fazer uma compra, ou certo? A gente vai comprar, a gente acredita que esse ativo vai valorizar, certo? Isso chama call ou compra. E a gente pode também definir isso por venda ou put, tá certo? Então, call é compra, put é venda. Vou fazer um call, vou dar um call, vou dar um put, vou dar um call, vou comprar, vou dar um put, vou vender, tá certo? Acredito que vai subir, acredito que vai descer. É isso. Pela minha análise, preço sobe, pela minha análise, preço desce. Simples assim. E esse determinado tempo, esse determinado período, é porque diferente de outras modalidades de investimento, nas opções binárias, a gente tem por um tempo pré-determinado, ou seja, eu vou ficar naquela operação por X tempo. Ou seja, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 1 dia. Você vai poder fazer a operação no tempo que você determinar e que a plataforma dispuser, tá certo? Diferente, por exemplo, do mercado B3, por exemplo, ou mercado futuros, na verdade, tá? Que é onde você vai fazer a sua análise e definir se você vai fazer uma compra ou uma venda, ok? Call ou put. E dali você vai aguardar esse preço se movimentar pelo tempo que você tiver disponível, né? Ou seja, se o preço, se você fez uma compra em na Ibovespa, né, no mini índice, tá certo? No índice brasileiro, você fez uma compra e o mercado começa a subir, você vai ganhando enquanto ele vai subindo. Então, quanto mais subir, mais você ganha. Não tem um tempo pré-determinado. Você pode ficar o dia inteiro ali ou meses ali. Você pode deixar uma compra hoje e fechar essa operação só daqui, sei lá, 1 mês. Lógico, cada regra, cada mercado tem a sua regra, enfim, mas eu estou exemplificando de uma forma bem básica para vocês entenderem. Então, você pode deixar isso aí comprado para sempre. É a mesma forma com criptomoeda. Você pode comprar agora Bitcoin e largá-lo para lá. Daqui 7 anos você vai ver se ele valorizou, você vai pegar toda essa valorização. Se ele se manter no mesmo preço, você vai ficar com aquilo. Se ele cair, você perde dinheiro. Se você vender, se você sair da operação, certo? No mercado futuro, você faz uma compra e o mercado sobe, você ganha enquanto você tiver mercado subindo e até você fechar a operação. Ou seja, você tem que ir lá fechar manualmente a sua operação ou determinar um ponto de saída, o mercado atingir lá, automaticamente sai. Só que é você que faz tudo isso, tá certo? Se você faz uma compra e o mercado desce, ou seja, vai contra a tua análise, se você não estabelecer um stop loss, o que é um stop loss? O stop loss é onde você define o máximo que você aceita perder naquela operação.
Mas você que é novo não conhece isso. E aí você não colocou o seu stop loss. E aí você entrou com uma operação de compra, o mercado vai derreter, e se você não parar essa operação, ele pode comer até 100% do capital que você investiu lá. 100%. Ah, mas em opções binárias você também perde 100% daquilo que você investiu. Calma lá que a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Basicamente funciona dessa maneira a diferença. No mercado de opções binárias, você determina qual valor você vai fazer por aquela entrada. Um exemplo da B3. Se você tem R$1.000 para operar um mini contrato, mercado futuro, você tem a possibilidade de entrar com até 10 contratos, porque existe uma garantia de R$100 por contrato. Só que há um problema. Se você tem R$1.000 e entra com 10 contratos, se o mercado vem contra você, você pode perder esses R$1.000 assim, ó, em, sei lá, 30 segundos, nem isso. Nas opções binárias, se você tem R$1.000, a gente vai pré-estabelecer um gerenciamento de risco. Se você tem R$1.000, você precisa definir o seu stop loss. E aí você não vai operar com os seus R$1.000. Você vai definir uma parte desse valor e desse valor você vai definir uma parte para você poder fazer cada entrada e dessa entrada você vai estar arriscando 100%. Ou seja, se eu definir que eu vou entrar com R$5, eu estou entrando com 0,5% de R$1.000. Se eu perder nesta operação e perco esses 0,5%, se eu ganhar, eu vou ganhar um valor pré-determinado pela plataforma. As opções que ele traz para você vão variar até 93%. Tá? Então, se eu ganhar, por exemplo, vamos colocar 90%. Se eu fizer uma entrada com R$5 em opções binárias e eu ganhar essa operação, eu ganho R$4,50. Tá? Se eu perder, eu perco R$5. Calabro, mas não é a mesma coisa? Mais ou menos. Por quê? Porque no mercado futuro você precisa esperar esse mercado andar. Não adianta você entrar e querer sair logo em seguida. Porque se você entrou lá com um mini contrato, você está arriscando quanto? Eu não sei quanto você pré-estabeleceu o stop loss. Se você não colocar um stop loss, o mercado pode derreter, você fez uma compra, o mercado derreter leva seus R$1.000, leva 100%. Tá? Agora, para você pegar R$1.000 de lucro também é muito possível. Mas na prática, pessoal, quem começa no mercado de mini índice, mini dólar, enfim, e fica muito ansioso e quer logo sair dessa operação. Por quê? Porque às vezes o mercado já subiu alguns pontos, você já colocou com uma entrada lá de um mini contrato, se você ganhar R$50, você já fez 250 pontos, o que é muita coisa. 250 pontos não é pouco ponto, é bastante coisa, tá certo? Então é isso que a gente precisa entender. Já em opções binárias, a gente vai definir esses R$5 para 1 minuto, por exemplo. Então, naquele curto período de tempo, se eu acertei a minha análise, eu vou ter o meu lucro ou não. Uma vez selecionada a opção, o investidor define o valor do investimento, como eu falei agora, no exemplo R$5, e o período de expiração, ou seja, 1 minuto. Que seja 1 minuto, tá bom? Se a previsão estiver correta, eu recebo o lucro pré-determinado. Se estiver incorreto, eu perco aquilo que eu investi, o valor da entrada, e não o valor do capital, tá certo? Bom, sobre a plataforma é muito simples, tá? A gente tem algumas funcionalidades aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente antes de a gente começar a falar sobre os pontos que a gente falou agora há pouco, tá? Então, vamos lá. Então, a plataforma é essa aqui. Para fazer o cadastro é muito simples, tá certo? Depois de feito o seu cadastro, você tem aí a sua conta de treinamento. No caso, aqui está na conta de treinamento, aqui a conta real, tá certo? Então, é por aqui que você pode mudar. A gente sempre vai determinar para vocês estudarem na conta de treinamento, tá bom? Certo? Então aqui é muito simples, tá? Aqui está o ativo que a gente está aberto nesse momento, que a gente está olhando, né? Que é o USD-BRL, como eu falei, o dólar real. Posso vir aqui, eu tenho como procurar um ativo que eu quiser específico, tá? Mas eu vou aqui na aba ações, vou abrir os ativos em ações. Eles têm normalmente aí um payout. O que é o payout? O payout é o que o mercado me paga se eu acertar a operação, ou seja, se ele está me pagando agora 87%. Então, se eu entrar aqui com R$10, tá? Ele vai me pagar R$8,70. Por que 18,70? Porque quando você faz a operação, você já não tem mais os R$10. Mas se volta os 10 que você já tinha e os 8,70 de lucro,
tá certo? Então por isso que aqui aparece 18,70, ok? Tá certo? No SDBRL, que agora está 93%, eu ganho 9,30 se eu entrar com R$10, ou seja, meus R$10 mais os 9,30 de lucro. Perfeito? Então é muito simples, tá? Aqui a gente define o valor que a gente quer fazer de entrada, o mínimo na Kotics em reais são R$5, tá? Mas eu posso colocar 6 aqui, ok? É que quando eu vou nesse botão de mais e menos, ele anda de 5 e 5, tá vendo? Então eu não consigo fazer no botão menos de 5 e 5, mas eu consigo colocar aqui R$6, por exemplo. Não consigo colocar centavos, tá? É só assim mesmo. Então, vou colocar aí R$5 e tá tudo certo. O tempo de expiração tá aqui, ó. Lembra que a gente falou? Para 1 minuto e tudo mais. Tá. O tempo de expiração, normalmente, ele vai ser para os finais das horas, tá? Então, tá aqui, ó. 15 horas e 6 minutos e 40 segundos. Então, o próximo time de expiração é às 3h08, tá? Então, se eu fizer uma entrada agora, por exemplo, fiz uma entrada a esmo, só para mostrar para vocês, essa operação aqui, ela só vai terminar daqui 1 minuto e 5, 4, 3 segundos, ou seja, só vai terminar quando este relógio aqui em cima tiver em 3 horas e 8 minutos, tá certo? Tá bom? Então é aqui que você predetermina. Calabro, eu quero fazer uma entrada para 15 minutos, tá tudo certo? Para 15 minutos, então agora são 3h07 às 3h22, 3h22, tá certo? Tá aqui, ó, 15 minutos, tá bom? O final de 15 minutos, beleza? Tá? Na Kotics também você pode mudar aqui, ó, se você clicar em tempo de comutação, ele vai te dar aqui agora por tempo cravado, ou seja, para exatamente daqui 1 minuto e não para o final da hora. Né? Então, por exemplo, agora são 3h07 e 40 segundos, 41, 42, 43. Vou fazer uma compra aqui, tá? A esmo também, legal? Esta compra aqui que a gente está mostrando agora, tá? Aliás, essa venda a gente acabou de ganhar. Foi para o final, ó, 3h08, cravou, ganhamos, certo? E essa compra agora, ela vai finalizar daqui 30 segundos. Ou seja, a gente começou aí com uns 40 e alguns segundos, certo? E ela vai finalizar lá, ela não vai finalizar, por exemplo, às 3h09. Não, ela vai finalizar daqui a 20 segundos. Então, vai ser 3h08 e 40 e alguns segundos. Por quê? Porque a gente fez aqui com tempo pré-determinado, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Porque aqui a gente tem 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, ou seja, tem tempos diferentes aqui, ó, para 4 horas se eu quiser. Então, em 5 segundos, por exemplo, tá aqui, ó. Se eu fizer aqui, por exemplo, sei lá, uma compra aqui à toa, tá? 37 segundos. Em 32, se tiver acima, eu ganho a operação. Se ela estiver abaixo, eu perco a operação, tá certo? É mais ou menos por aí que vai funcionar, tá? Aqui você define o tempo que você quer. A gente não vai aprender isso aqui agora, a gente vai falar disso aqui depois, tá certo? Opções binárias, vale a pena? Então, assim, é uma pergunta que a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Então, primeiro, qual que é o seu perfil de investidor? Você é muito conservador? É? Você não quer comprometer seu dinheiro? Se você é muito conservador, talvez não seja o ideal. Mas lembra que isso, é como eu falei, não é um mercado para você investir o capital da sua vida. Opções binárias é um mercado para você poder fazer o feijão com arroz, construir teu capital e aí sim partir para outros mercados ou outro tipo de investimento mais seguros. Quem não quer, por exemplo, risco, corre para um CDB, um CDI, um FI e assim por diante, certo? São lucros muito menores, muito menos expressivos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem R$10.000 e vai colocar num CDB, você vai ganhar R$80 por mês, tá certo? É basicamente isso que você vai ganhar. Se você tem R$100.000, você vai ganhar R$800 por mês, aproximadamente, tá? Aqui a gente consegue pré-determinar algumas operações para alavancar esse valor. Só que a gente tem que entender que se a gente perder também, a gente vai perder rápido. Então, por isso que a gente precisa ter consciência de como vai utilizar o mercado de opções binárias. Então, é um mercado que dá para trabalhar, mas a gente precisa saber como vai utilizar. Deixa eu passar minha câmera para cima aqui. Além disso, então, vamos lá. Lembra que eu falei? A gente precisa entender que não é regulamentado no Brasil, tá? Ou seja, se tiver algum problema com a corretora, a gente não tem muito para onde correr. Por isso que eu falo que realmente a gente precisa investir em opções binárias aquilo que a gente pode arriscar. Se eu tenho R$1.000, eu posso arriscar R$100. Então é R$100 que eu vou pôr na corretora e só. Tá certo? Se eu perder aqueles R$100, não vai me machucar.
porque eu estou disposto a investir aqueles R$100. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente investe em um mercado de renda variável, a gente precisa saber que a gente tem o risco de perder esse dinheiro, seja aqui ou seja em qualquer outro mercado que você faça, até mesmo no investimento do seu próprio banco. Se você investir em renda variável, você tem risco de perder dinheiro, tá certo? Porém, você só perde dinheiro em outros tipos de mercado se você liquidar a operação. Aqui, você já entra e se você entra na operação, você já está liquidando. Se voltar, você tem lucro. Se não voltar, você perdeu aquilo que você investiu. Simples assim, preto no branco, tá certo? Agora a gente vai falar de alguns termos que provavelmente a gente vai falar sobre análise técnica, tá bom? E o que é, por exemplo, pullback? A gente vai falar muito sobre pullback. Pullback é um termo utilizado na análise técnica de investimento que refere-se a uma correção temporária de um movimento de tendência predominante. Ou seja, é uma reversão temporária do preço, de um ativo que ocorre após uma tendência de baixa ou alta acentuada. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aí o que são os pullbacks, tá bom? Como disse ali no texto, ele é uma parada, uma retração, tá? Durante o movimento do preço, da tendência do preço. Então, se o preço está subindo, ele para e recua para depois continuar. Ele para, recua para depois continuar. Para, recua para depois continuar. Tá certo? E onde estão os pullbacks? Estão aqui, tá bom? Certo? Ou seja, o preço parou, recuou, parou, recuou, parou, recuou. Mas por que ele parou aqui? Se nós tivéssemos, por exemplo, nesse desenho gráfico para trás, provavelmente nós teríamos alguma linha que seguisse aqui. Ou seja, exatamente como aparece aqui, ó. Vou marcar em vermelho. Tá vendo? Ou seja, aqui nós tínhamos um ponto onde o mercado parou. E depois que o mercado avançou, quando ele volta, ele para exatamente no mesmo ponto, para aí dar sequência. Então isso é um pullback. É quando o mercado anda, para, volta, para e volta, para e assim por diante. Aonde ele para são os nossos pullbacks. Repara que aqui novamente nesse exemplo, eu vou mostrar isso no gráfico, a gente tinha um mercado que agora vem descendo de uma retração, mas ele para onde? Exatamente onde o mercado tinha parado antes. Isso é um pullback. Tá certo? Vamos ver isso aqui no gráfico? Vamos lá. Bom, o mercado está exatamente aqui fazendo pullback. Na verdade, ele já fez, né? Eu vou traçar algumas linhas aqui, vocês vão entender. Dá uma olhada nesse topo aqui. Vocês entendem que o mercado veio, bateu aqui, aí ele rompeu. E aí ele veio aqui, bateu aqui e voltou. Certo? Não acredita em mim? Olha aqui, ó. Ele bateu aqui e voltou. Ele já está fazendo um pullback. Tá? Vamos ver se a gente tem outro. Olha aqui, ó. Nós temos aí... Opa, peraí, deixa eu colocar uma linha reta aqui, senão eu não vou conseguir. Essa região aqui, ó. Olha que interessante. O mercado veio, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Aí rompeu, aí subiu, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Aí ele vai lá, bateu, voltou, bateu, voltou. Tudo pullback. Então isso é pullback, tá bom? Ok? O que são suporte e resistência? Bom, então vamos pelo termo técnico, depois eu vou mostrar para vocês na prática. Suporte e resistência são termos utilizados no mercado para descrever níveis de preço que um ativo financeiro tende a encontrar suporte, no caso de um suporte, ou resistência, no caso de resistência. Tá, isso aqui ficou muito genérico, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Suporte é um nível de preço abaixo do qual o preço de um ativo tende a não cair, tá? Pois é considerado um nível de preço bom, né? É um preço que existe uma demanda suficiente para comprar o ativo e evitar que ele caia ainda mais. Então, ele está caindo, ele para aqui, porque aqui tem mais gente comprando e ele volta a subir.
o tal do pullback, aquilo é um suporte. Tá? Então, se ele está descendo e ele para voltar a subir, aquilo se torna um suporte. Aquele ponto onde ele parou e voltou é um suporte. Tá? Ou seja, o preço está caindo, ou seja, as pessoas estão vendendo, para a gente exemplificar rápido aqui no mercado futuro. A galera está vendendo o ativo que seja e aí o preço vai caindo. Tá barato, né? Aí ou eu compro porque tá barato ou eu compro porque eu estou defendendo a minha posição que eu comprei lá atrás. Então eu vou comprar mais agora porque tá barato. Então eu compro e aí o mercado volta a subir. Em teoria, tá certo? Tem muita coisa para rolar por aí, tem grandes bancos, enfim, tá? Mas é mais ou menos isso, tá certo? Por outro lado, a resistência é um ponto onde o preço não vai passar de alta. Então o preço vem subindo. Chegou aqui, provavelmente ele está caro agora. Então o que a gente vai fazer? Realizar lucro. Quem compra barato, quer vender caro. Quem vende quer comprar barato. É simples assim, tá? Então, se o preço subiu demais, agora então eu vou vender o que eu tenho na mão para poder realizar o lucro. Quanto mais eu vendo, o preço começa a descer. Então ali se torna uma resistência, é um ponto onde o preço vai demorar para ultrapassar. Por quê? Porque ali o mercado considera que já está caro, que está bom para realizar lucro. Vamos ler aí o texto. Por outro lado, a resistência é um nível de preço acima do qual o preço de um ativo tende a não subir, pois é considerado um nível de preço em que existe uma oferta suficiente para vender o ativo e evitar que o preço suba ainda mais. Quando o preço de um ativo se aproxima do nível de resistência, os investidores podem considerar a possibilidade de vender o ativo, pois o risco de queda no preço é maior. Ou seja, eu comprei por 10, ele chegou em 20, tô ganhando 10, ganhei 100%. Se eu não vender ali e o preço cair, eu vou começar a perder, deixar de ganhar dinheiro. Se ele volta para 15, eu deixei de ganhar 10, estou ganhando 5. Então por isso que a resistência é importante para a gente poder determinar até onde um preço vai, tá bom? Os níveis de suporte e resistência podem ser identificados através de análise gráfica, que utiliza gráficos de preço para identificar padrões e tendências de preço de ativo. Os investidores também podem usar outros tipos de indicadores técnicos, como média móvel, osciladores, para confirmar aprimorar a decisão de investimentos, a gente vai ver mais para frente, tá bom? Em resumo, suporte e resistência são conceitos importantes do mercado financeiro, pois ajudam os investidores a identificar níveis de preço que podem afetar o comportamento dos ativos, ou seja, a gente consegue enxergar até onde os preços podem ir e ali sim a gente poder tomar uma decisão de entrada e saída dos ativos. Em opções binárias, de fazer ou não uma operação. Às vezes a gente pode esperar chegar em um determinado preço para que a gente faça, olha, então aqui a gente vai operar, aqui a gente vai comprar, aqui a gente vai vender. Ou não vamos fazer nada, vamos esperar esse mercado andar e assim por diante, tá certo? Saber identificar e interpretar esses níveis pode ajudar o investidor a tomar decisão de investimento mais informadas e melhorar as chances de sucesso. Ou seja, conhecimento é poder, gente, conhecimento liberta. Então é para isso que a gente vai estudar, tá certo? Suporte e resistência. Vamos lá. Deixa eu tentar, acho que aqui é o máximo que eu consigo afastar, mas é simples, gente. É simples. Deixa eu colocar em 1 hora. Isso, aqui, legal. Vou colocar em 1 hora para a gente poder marcar algumas linhas aqui. E aí vocês vão começar a entender isso aí, tá? Então, até onde o preço veio? Até aqui, tá vendo? Subiu e parou, certo? Depois, até onde ele foi? Até lá em cima. Depois ele parou aonde? Parou aqui embaixo. E agora ele subiu até onde? Subiu até aqui. Então o preço não está saindo dessa região, tá vendo? Tá? Certo? Vamos voltar em M1. Dá uma olhada. Ó, tá vendo? Essa região aqui, por exemplo, é uma região importante. A galera não está querendo deixar o preço passar desse ponto para baixo, tá? Então toda vez que toca ali, o preço sobe. Então tocou aqui, subiu, tocou aqui, subiu, tocou aqui, subiu. Da mesma forma, essa é uma região que a galera já está considerando que está caro, então eles vendem aqui, ó. Você está entendendo? É isso. Suportes e resistências são exatamente isso. Então vamos lá. Para exemplificar, tudo que está abaixo do preço é um suporte. É onde a gente vai buscar a região de compra. Chegou aqui, a gente vai pensar em comprar. E resistência é tudo que está acima do preço. Então quando chega lá, a gente vai pensar em vender. Ok? Então vamos lá, para deixar bem claro. Suporte. Está caindo, a gente compra. Certo? Resistência. Está subindo, a gente vende.
certo? Essa é a teoria do negócio, tá bom? O que são linhas de tendência, LTA e LTB? Bom, eu vou ler o texto aqui, depois a gente vai para o gráfico, tá bom? As linhas de tendência são ferramentas de análise técnica utilizadas no mercado financeiro para identificar a direção dos preços de um ativo financeiro ao longo do tempo. Ou seja, é uma linha que a gente vai traçar no gráfico para poder identificar se o preço está subindo ou se está descendo, né? Qual é a tendência desse mercado, subir ou descer? E por que isso é importante? Porque isso vai determinar o que a gente vai fazer. Se a gente vai buscar por operações de compra ou se a gente vai buscar por operações de venda. Então, para isso servem as linhas de tendência, tá? E também, eu não sei se no texto aqui diz, serve como suporte e resistência inclinado. Já vou mostrar isso para vocês, tá? Uma linha de tendência de alta é formada pela conexão de uma série de pontos baixos em um gráfico de preço, o que indica uma tendência de alta no preço do ativo. Já a linha de tendência de baixa é o contrário, é formada pelos pontos de alta, indicando que o preço está caindo. As linhas de tendência podem ajudar a gente a identificar possível ponto de entrada e saída de uma posição de um ativo, bem como estabelecer níveis de suporte e resistência. Lembra que eu falei? Quando o preço de um ativo rompe a linha de tendência, isso indica uma mudança na direção dela, né? Então, é também uma possível oportunidade de investimento. Então, às vezes ela rompeu, a gente pode entrar a favor daquilo ali, né? A favor do rompimento. Mas tudo isso a gente vai ter análise para fazer. É importante destacar que as linhas de tendência não são precisas e confiáveis em todas as situações. Elas são baseadas em suposições e previsões do mercado, que podem alterar rapidamente. Portanto, é sempre importante utilizar outras ferramentas e indicadores técnicos conjunto com as linhas de tendência. A gente vai falar sobre isso, é confluência, tá? A gente sempre vai trabalhar confluência. Eu já vou falar o que é confluência. Em resumo, as linhas de tendência são uma ferramenta útil para analisar a direção geral do preço de um ativo. Elas ajudam a gente a identificar a tendência de alta ou baixa, bem como estabelecer nível de suporte e resistência. No entanto, é importante usá-las de uma forma como confluência e não simplesmente com toques. Tá? Vamos lá ver o que é linha de tendência? Tá aqui, ó. Simples assim. Linha de tendência de alta, tá bom? Uma linha de tendência de alta. Ela é estabelecida pelos fundos, pelos pontos baixos. Então, por este ponto, por este ponto, por este ponto, por este ponto, tá? Então, a gente poderia traçar a linha aqui, por exemplo, tá? Ou aqui, por exemplo, certo? Tá? Ou aqui, ó, por exemplo, certo? Essa é uma linha de tendência, tá? Deixa eu apagar essas outras, vou deixar só essa aqui para a gente poder observar, tá bom? Veja, o mercado, ele veio aqui de baixa, tá? E ele mostra pra gente que cada vez mais ele quer subir. Por quê? Porque ele está fazendo fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos. Ou seja, o mercado está subindo. Tá certo? Da mesma forma, o mercado de baixa, ele vai mostrar pra gente topos. Vou até colocar por aqui, tá? Mais baixos. Tá certo? Então ele está fazendo aqui um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo. Ou seja, o mercado está caindo, certo? Então as linhas de tendência são exatamente assim que a gente vai determinar. A gente pode, por exemplo, traçar aqui, por exemplo, em 15 minutos, uma linha de tendência, tá? Aqui, esse mercado está meio lateral agora. Vamos ver se a gente tem algum outro mercado interessante. Bom, mas se bem que está em 15 minutos, né? Dá para a gente poder estabelecer alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui na América, Facebook, aqui, ó, legal. A gente pode estabelecer aqui uma linha de tendência, linha de trend, tá? Aqui, ó, a gente marca lá no fundo, para esse fundo. Depois a gente vai aprender a fazer isso aqui direitinho, tá, pessoal? Certo? Tá? Então tá aqui. A gente volta para 1 minuto e tá aí, ó. O mercado, ele tá em alta, certo? A gente pode traçar em 1 minuto? Pode traçar em 1 minuto, não tem problema nenhum. A gente vai traçar aqui em 1 minuto. Então, esses fundos para cá. Eu vou fazer uma linha mais agressiva, tá? Para a gente poder identificar ela aí. Olha aqui, ó, tá? Agora ele está rompendo ali, mas a gente fez uma linha super curta, né? Tá vendo? E aí ele está rompendo ela agora, tá? Mas você vê, toda vez que ele veio aqui, ele batia e subia, batia, subia, batia, subia, batia, subia, batia, subia, até que ele rompe, tá? O ideal são 3 toques.
Depois disso, ele tende a romper. Pode ser que ele suba infinitamente? Pode, mas normalmente 3 toques, tá? Isso é do comportamento humano, tá bom, gente? Tá? Certo? Então, linhas de tendência são isso. Como a gente vai traçar, depois a gente vai ver. Beleza? O que são canais paralelos? Canais paralelos, também conhecidos como os canais de tendência, são ferramentas de análise técnica usadas para o mercado financeiro para ajudar o investidor a identificar a tendência do preço. Da mesma forma que a linha de tendência. A diferença é que ele vai mostrar para a gente uma faixa, tá? Uma faixa de tendência e não só uma linha de tendência, tá bom? Então, a linha superior é desenhada conectando os pontos mais altos do gráfico do preço, né? Enquanto a linha inferior é desenhada conectando os pontos mais baixos, ok? Quando o preço do ativo se move dentro, é considerado estar dentro do canal. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês já já. Os canais paralelos são úteis para nós, né? Porque ajudam a gente a identificar a oportunidade de compra e venda, ou seja, suporte e resistência. Lembra que eu falei que podem ser também linhas de suporte e resistências inclinadas? Então é isso. É importante que os canais paralelos não são infalíveis, assim como as linhas de tendência e assim por diante, tá bom? Então tá aí o resumo, se vocês quiserem pausar e tirar print, tá tudo certo. Vamos lá pro gráfico. Canal paralelo, existe um indicador para isso? Existe uma linha de estudo para canal paralelo, tá bom? E onde ela tá? Tá aqui, ó, canal paralelo, tá bom? Tá aí, ó, feita, tá? Essas duas linhas, essa linha de cima, por exemplo, ele vem assim, tá vendo? Eu quero formar um canal de alta, tá? Então essas linhas que tem os 2 pontinhos, eu tenho que colocar para baixo. Eu tenho que puxar ela para baixo, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho na linha do meio e passo ela para cima, tá? Agora sim eu posso tentar formar o meu canal, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui. Depois eu vou ensinar vocês direitinho qual a forma certa de marcar, tá? Vou pegar aqui do meu fundo mais baixo, tá? O fundo mais baixo desse movimento, tá? E vou encontrar aqui, ó, com o fundo mais baixo depois do pivô. Vou explicar para vocês. Eu estou mostrando aqui, depois a gente vai aprender a marcar isso aqui certinho, tá bom? E aí eu pego e coloco no ponto mais alto entre esses 2 pontos aqui, que é, no caso, esse ou esse. É esse aqui, ó. Esse aqui é o mais alto, tá? Certo? Então, aqui estava o canal de baixo, de alta no caso, tá bom? Ou seja, o preço ele estava andando aqui dentro. Olha que interessante. Quando ele tocou aqui, ó, nessa linha, o que ele fez? Ele retraiu. Vamos ver se tem algum outro que seja mais interessante, esteja mais formadinho. O Facebook mesmo, tava legal lá, ele tá querendo voltar. Mas aqui, ó, vamos montar aqui, ó. Vamos montar aqui, tá? Canal paralelo. E aí a gente vai montar um canal de baixa agora, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui, atrapalha um pouco isso aqui. Ó, eu vou vir aqui no topo. E aí a gente vai buscar um topo mais alto, é esse aí mesmo, tá? E o fundo a gente vai ajeitar ele aqui, ó. Esse aqui é o ponto mais extremo, tá certo? Então se a gente reparar, a gente tem um canal formado, tá bom? Certo? Eu posso colocar aqui também uma linha de 50%, tá? Como eu faço isso? Pego uma outra linha, vou colocar aqui no meio, vou traçar aqui no meio também. Tá? Isso aqui tá mais ou menos, não vai ser 100%, só para a gente poder exemplificar para vocês entenderem um pouquinho. Vou trazer isso aqui também um pouco mais para cá, tá? Para o mercado dar tempo dele andar e a gente conseguir identificar algumas coisas aí, certo? Então, tá dentro do canal, certo? Tá? Então, a gente vê que é muito interessante, ele respeita demais. Deixa eu arrumar isso aqui certinho. Peraí, tá, pessoal? Sou meio perfeccionista. Então é isso. Então o mercado tá andando aonde? Tá andando nesse canal aqui. Bate ali, bate ali. Pronto, ele já determinou para mim alguns pontos, certo? Aí eu tenho esse terceiro ponto aqui, legal. Agora ele tá aqui no meio, ó. Ele veio para cá, ele tá sentindo, tá? Tá sentindo. Então ele pode voltar para cá e aí ele pode sentir essa região, para cá sentir essa região, enfim, até ele decidir romper. Mas vocês vão reparar que a linha do meio também é bem respeitada, tá vendo, ó? A linha do meio de canal também é bem respeitada. Então nessa região aqui também existem algumas coisas para a gente poder operar se for o caso. Mas vamos deixar esse mercado andar. O que são bandas de Bollinger? Aí a gente vai entrar na parte de indicadores técnicos, tá bom? Então, simples. Vou ler o texto e a gente vai ver o que é na prática.
As bandas de Bollinger são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada no mercado financeiro para avaliar a volatilidade e a direção das tendências do preço de um ativo financeiro. Gente, vocês sabem o que é volatilidade, né? Volatilidade é a quantidade, a movimentação, a agressividade com que esse preço se movimenta, tá certo? Basicamente isso. A volatilidade, gente, diz mais sobre a frequência e a intensidade do movimento dos preços, tá? De um determinado ativo, ou seja, se ele movimenta muito rápido, né? Se ele tem uma movimentação, sobe, desce muito rápido, isso é volatilidade, essa mudança, essa variação de preço. As bandas de Bollinger são compostas por 3 linhas, uma linha média, que representa a média móvel, tá? A gente já vai falar sobre média móvel, do preço do ativo, num período específico, entre 2 linhas, a gente define isso, tá bom? A gente que configura isso. E o desvio padrão, acima e abaixo da linha média, que cria um canal em torno de um preço do ativo. A largura da banda é determinada pela volatilidade do preço dele. A gente vai falar sobre linhas de tendência e canal paralelo, e eu considero o Bollinger como um canal paralelo dinâmico. Por quê? Porque ele se ajusta sozinho. Tá? Conforme o preço vai andando, ele vai ajustando sozinho e vai mostrando pra gente onde está o canal. Perfeito? Média móvel, para mim, é uma linha de tendência dinâmica, ou seja, ela vai se ajustando conforme o ativo vai andando, o tempo vai passando. Tá? Eu vou falar disso mais para frente também. A ideia por trás das bandas de Bollinger é que quando o preço do ativo se aproxima da linha superior da banda, ele pode estar sobrecomprado, o que significa que o preço pode estar prestes a cair. Significa que pode estar, não que vai, tá bom? Do outro lado, quando está embaixo, quer dizer que está sobrevendido e aí pode ser que vai entrar compra lá, tá? Então, é um possível local de interesse. Da mesma forma que o canal paralelo, da mesma forma que a linha de tendência. É um local de possível interesse. Então a gente pode ficar de olho nisso aí. Mas não quer dizer que vai ser aquilo ali, beleza? É simples. Elas também podem ser usadas para identificar padrões de preço, como a formação de triângulos, topos e fundos duplos e triplos e assim por diante. Eu não trabalho em figura gráfica, pessoal, não trabalho bandeira, triângulo, eu não trabalho com isso para trabalhar mercado de opções binárias. Por quê? Porque isso é mais utilizado para mercado de pontos, mercado corrido, mercado futuro. Para mercado de opções binárias, a gente precisa de um curto período de tempo, a gente precisa realmente de um toque e um recuo ou de uma continuidade, tá? Então eu não utilizo figuras para opções binárias, eu não vou entrar nesse quesito aqui, tá certo? Você não vai perder por isso, você não precisa utilizar para poder operar opções binárias figuras de gráfico, tá bom? As bandas de Bollinger são uma ferramenta útil para os investidores, pois fornecem informações importantes sobre a volatilidade do preço do ativo, ajuda a identificar possíveis pontos de reversão de tendência. No entanto, todas as ferramentas de análise não são infalíveis. Bem como eu disse, tem que usar confluência, e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá para o gráfico ver banda de Bollinger. Aqui nós temos as linhas de estudo, onde a gente encontra aí a linha estendida, vertical, linha horizontal e assim por diante, tá? Que a gente usa para poder marcar o gráfico, tá bom? Aqui é os tempos gráficos, ou seja, eu estou vendo aqui velas de 1 minuto. Né? Se eu quiser ver velas de 1 hora, então eu vejo aqui velas de 1 hora, ou seja, cada vela dessa aqui levou 1 hora para acontecer, tá bom? Essa falta 18 minutos para acabar, porque faltam 18 minutos praticamente para as 4 horas da tarde, tá? Vamos voltar lá em 1 minuto, que é o que a gente opera. Aqui é o formato do gráfico, se eu quero ver em área, se eu quero ver em velas. Sempre velas, esquece o resto, tá? Velas é o que a gente consegue analisar com mais facilidade, tá bom? E aqui os indicadores, tá? Os indicadores eu não vou mostrar todos para vocês, porque eu não utilizo todos, eu vou mostrar os que eu utilizo, tá bom? Então vamos lá, bandas de Bollinger. Bollinger Bands está em inglês, tá bom? Bandas de Bollinger. Eu uso no período 20 e desvio 2, ok? Tá bom? Então tá lá, ela tá marcada já. Olha o canal paralelo aí, ó, tá vendo? Basicamente ela segue o mesmo padrão. Deixa eu apagar esse canal paralelo, porque ele já foi rompido. E aí eu quero mostrar para vocês as bandas de Bollinger, tá bom? Então, ó, o que diz lá no texto, tá vendo? Olha, possível retorno do preço. Você vê que aqui ela tocou, mas rompeu. Depois ela vem voltando e ela vai fazendo exatamente aquele suporte e resistência, né? Em cima vende, embaixo compra e assim por diante, tá? E a linha do meio é uma linha média, tá? Uma linha de... como eu chamaria ela de linha de tendência dinâmica, uma média móvel. A gente vai estudar sobre isso também. Então, banda de Bollinger está aqui. Depois, como a gente vai operacionalizar isso, a gente vê mais para frente, tá certo? O que são as médias móveis? Vamos lá. As médias móveis são uma ferramenta popular de análise, blá blá blá.
A média móvel é calculada a partir da média do preço de um ativo de um determinado período de tempo. Então, por exemplo, se o investidor calcular o período de um ativo ao longo dos últimos 50 dias, ela vai somar o preço do fechamento dos últimos 50 dias, vai dividir pelo número de dias e assim ela obtém uma média dos 50. Tá complicado? Já vou mostrar no gráfico. Existem diversos tipos de média, tá? Média simples, SMA, a média exponencial, a EMA. A SMA é em média simples dos preços de um determinado período de tempo, enquanto a MA dá mais peso aos preços mais recentes, tá? Então, ela tem uma fração lá, uma fórmula que calcula com mais peso o que está mais recente. Isso a gente não precisa entender, tá, gente? Eu estou dizendo para vocês, mas não é tão necessário assim. A gente vai mais para a questão gráfica, beleza? Eu estou dizendo isso por quê? Porque para um curso que a gente está fazendo aqui básico, o que a gente vai aprender já é o suficiente. A gente não precisa entender como é formado e qual é a fórmula que é feita a média móvel, tá bom? Elas são utilizadas principalmente para identificar tendência de alta ou baixa. Lembra que eu falei? Igual a tendência de alta, a linha de tendência de alta. Só que ela é dinâmica, porque ela vai se ajustando cada vez que o tempo passa. Se ela é de 50 períodos, são 50 últimas velas, tá? Rodou mais uma, ela deixa uma e vai. Ou seja, ela vai pulando. Por isso que ela é dinâmica, tá bom? Quando o preço de um ativo está acima da média móvel, sinal de tendência de alta, quando está abaixo, tendência de baixa. Tá? Elas também são usadas para identificar possíveis pontos de reversão de tendência. E, por exemplo, quando o preço cruza acima ou abaixo dela, pode ser um sinal de mudança na tendência a longo prazo. Tá bom? E mais uma vez, vamos usar com confluência. Tá bom? Vamos voltar lá para o gráfico. Tá aqui, ó. Média móvel. Vamos colocar aí. Moving Average em inglês, tá bom? Moving Average. Vou colocar aqui uma média de 20, não, de 20 não. Vou colocar uma média de 50, tá? SMA, vou colocar ela na cor amarela, vou deixar ela um pouco mais grossa e a gente vai poder enxergar ela aí, tá bom? Tá vendo só? Ela é uma linha de tendência, ou seja, o preço está me mostrando que ela tá caindo, tá? Vamos ver em outro gráfico, olha aqui, ó. Ela tá agora flat, tá? Lateral. Então esse preço aqui, ele tá meio que sem saber para onde vai, né? Mas no longo prazo ele veio aqui, ó, meio lateral, tinha uma queda, enfim. A gente vai conseguir verificar, ó, que está em tendência de queda, mas o que aconteceu? Ele rompeu a linha de tendência e agora olha a linha voltada para cima agora. Então provavelmente o mercado vai agora tomar uma tendência de alta, tá? Aqui é possível reversão que foi dito lá no texto, tá bom? Olha aqui, ó. Olha aqui Facebook, ó. Olha como a tendência de alta. Lembra da linha de tendência que a gente marcou? Vamos marcar lá de novo. Linha de trend. Tá aqui, ó. Vocês lembram disso? A gente pode agora traçar por aqui, ó. Tá? Antes ela era aqui. Vou colocar numa outra cor que tá ruim essa aqui, né? Pela linha de tendência, esse rompimento aqui teria ido embora. Lembra? A gente estava vendo isso aqui ao vivo. Só que ela volta para lá. E aí a gente vê que ela veio buscar onde? A linha da média móvel. Tá? Ela veio até a média móvel e foi embora. Então provavelmente quando ela voltar aqui, pode ser que ela faça o quê? Que ela respeite de novo. Porque, ó, 1, 2, terceiro toque. Talvez ela ainda continue a subir depois que ela tocar essa média móvel. E aí a gente pode pensar em compra. E a gente vai ver que a gente tem o quê? Pullback também. Onde está o pullback? Olha aqui, gente. Então, aqui é um ponto interessante para a gente pensar em compra. Tá? Então, pode ser que a gente venha aqui e faça uma compra. Né? Até os 32, se voltar, se chegar lá nos 70, a gente pode pensar numa compra para defesa. Então, isso aqui está mostrando, na verdade, que existem algumas confluências para a gente poder fazer a operação aqui. Não quer dizer que vai dar certo aqui. Eu fiz uma entrada por um motivo apenas. Por um pullback com próximo à linha de tendência. Certo? Aliás, uma linha de média móvel. Tá bom? Nos 32 segundos, a gente vai aprender isso depois. Olha como está fazendo o pullback bonito. Vamos ver se ela volta ou se ela vai lá buscar a linha da média móvel. Tá bom? Vamos esperar acabar a operação aí. E a gente analisa juntos. Enquanto isso, vou tomar aguinha, tá, pessoal? E tá aí, pessoal, maravilha. Vitória na operação, tá? O que a gente tinha aí? Tendência de alta, pullback, linha de tendência, média móvel, enfim. Vamos voltar para os estudos. Indicador zigue-zague, também é um indicador que a gente vai utilizar aqui bastante para dar confluência, tá bom?
E o que é o indicador zigue-zague? É uma ferramenta de análise técnica utilizada no mercado financeiro para identificar mudança de tendência no gráfico de preço. É comumente usado em conjunto com outras ferramentas, lembra? Confluência. Então tem que usar junto. Ele é uma linha que se conecta entre os pontos mais altos e baixos de um ativo em um determinado período de tempo, formando o padrão de zigue-zague. Ele serve para destacar as mudanças significativas do preço de um ativo, ignorando flutuações menores e ruído do mercado, tá bom? Ou seja, é o pico, tá? É o pico. O que está no meio, besteira. Eu quero saber dos picos de preço. É ali que o mercado pode ir e pensar, opa, aqui pode ser uma resistência, aqui pode ser um suporte. Então a gente pode pensar nisso aí, tá bom? Ele é especialmente útil para identificar padrão de preço, tá? Ou padrões de preços, como topos e fundos, e ajudar a identificar tendências de alta e baixa. Ele pode ser usado para ajudar a identificarmos pontos de entrada e saída de ativos financeiros, bem como definir níveis de stop loss e take profit, tá? Isso para mercado futuro, mercado que você clica e o mercado vai ficar andando, não opções binárias, tá? Uma das principais vantagens dele é a capacidade de ajudar os investidores a se concentrarem nos movimentos de preços mais significativos e ignorar flutuações de mercado, ou seja, aquela coisinha que fica no meio ali, cara, besteira, a gente vai pensar onde é interessante mesmo, tá bom? Então vamos para o gráfico ver zigue-zague em ação, tá? Aliás, não é aqui não, é em indicadores zigue-zague, tá aqui, ó, tá? Vamos colocar ele verde, vamos deixar ele um pouquinho mais grosso e pronto, tá aqui, ó, tá? Então, ó que legal, a gente fez uma operação aqui, olha onde estava o zigue-zague, ó, tá vendo? Possível pullback e deu muito bom. E olha lá onde bateu, bateu na média móvel e subiu, ou seja, confluência, tá pessoal? Vamos ver outro mercado, ó que interessante, tá? Se esse mercado viesse até aqui em cima, nesse ponto de zigue-zague, ó, essa linha aqui, essa flechinha, gente, a gente consegue minimizar, né? Senão a gente vai ficar com todas essas informações na tela e atrapalha, tá bom? Então a gente poderia pensar em venda ali. Vamos ver se tem algum outro mercado. Isso é mais para o mercado. Para fazer isso, tá? Eu gosto do mercado mais lateral, não no mercado tendencioso como está aqui, tá? Aí é melhor usar como pullback, como a gente fez essa compra aqui agora há pouco, tá bom? Ó, o mercado lateral, que legal, ó, tá vendo? Então, por exemplo, chegou nessa linha aqui, vamos tentar observar, tá? A gente esquece que isso aqui existe. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Vou esquecer, vou apagar esse mercado aqui para a gente esquecer que ele existe, tá? Beleza? Então, beleza. Então, a gente só tem daqui a ali, ok? Então, o mercado tinha o zigue-zague aqui. Opa, vamos colocar azul. Tinha o mercado aqui, bateu lá, bateu aqui e ele veio e marcou esse topo pra gente, tá? Deixa eu fazer bonitinho isso aqui que tá feio, né? Ele tem e marcou esse topinho aqui pra gente, ó. Certo? Tá? Quando o preço voltou lá, nesse mesmo patamar, o que aconteceu? Primeiro, ele deixou um pavio. Então, vamos lá. Ele deixou um pavio, olha aqui, ó. Tá? Então, dependendo se a gente pegou exatamente aqui, ó, nesse topinho, ela terminou abaixo. E se foi para a próxima vela, ela desceu. Então, o zigue-zague é basicamente para isso, tá? Que a gente vai utilizar. Ou seja, se esse mercado vier até aqui embaixo, posso pensar na compra, tá? Vai 100% dar certo? Não. Isso é confluência. Isso não é uma regra. Tá bom, pessoal? Beleza? Afinal de contas, o que são confluências? Confluências no mercado financeiro referem-se a um encontro de diferentes fatores técnicos que apontam para uma mesma direção de tendência em um determinado ativo. Pausa aí, depois leia isso direitinho se vocês entenderem, tá? Isso pode incluir uma combinação de indicadores técnicos, padrões gráficos, níveis de suporte e resistência, linhas de tendência, entre outros fatores. Ou seja, tudo isso que a gente viu, todas essas análises que a gente colocou, linha de tendência, suporte, resistência, Bollinger, média móvel, zigue-zague, tudo isso a gente vai utilizar como confluência. Se a gente tiver, por exemplo, 5 pontos para analisar, certo? Suporte, resistência. Tá? Suporte e resistência é um. Linha de tendência de alto e baixo é outro. Bollinger, média móvel e zigue-zague. Se a gente tiver 4 deles dizendo que sim e um dizendo que não, a gente tem a possibilidade de fazer entrada. Entende? Por exemplo, um trader pode observar um determinado ativo que está no nível importante de suporte, ao mesmo tempo uma média móvel, curto prazo, cruzando acima das médias. Essas duas informações técnicas isoladamente já indicariam uma possível reversão. Mas quando elas estão juntas, a probabilidade de mudança é muito maior. Então as confluências são importantes porque ajudam a aumentar a confiança que a nossa análise está correta, tá bom? E assim tá aí, ó, ajudam a um trader na sua tomada de decisão, reduzem a chance de operações equivocadas,
Porém, é importante lembrar que o mercado é dinâmico e imprevisível, que as confluências técnicas podem falhar em alguma ocasião. Portanto, é importante usar a confluência em conjunto com uma gestão de risco adequada. E aí vai entrar o gerenciamento de risco. Certo, pessoal? Voltando lá para o gráfico, a gente viu na operação que a gente fez em Facebook que a gente tinha algumas coisas importantes, tá bom? A gente tinha aqui um pullback, certo? A gente tinha a média móvel, a gente tinha a tendência de alta, ok? A gente tinha a linha do meio da banda de Bollinger e a gente tinha também a probabilidade, tá? A quantidade de vela e tudo mais. Então, assim, a gente tinha algumas operações, eu não fiz nenhuma análise, eu fui mais por uma visão, enfim, do pullback aqui e tudo mais, tá? Não parei para analisar, mas se a gente tivesse parado para analisar, a gente tinha muita confluência para fazer e teria dado certo. O que é gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco no mercado financeiro é a prática de identificar, avaliar e controlar os riscos financeiros associados a investimentos e operações financeiras. O objetivo é minimizar as perdas potenciais e maximizar os retornos esperados, mantendo o risco dentro dos limites aceitáveis. Isso aqui é importantíssimo, tá? Gerenciamento de risco envolve análise de diversos fatores, como volatilidade do mercado, liquidez, crédito, taxa de juros, câmbio, entre outros. Isso para mercado futuros, tá, gente? Não para opções binárias. Para opções binárias, a gente vai usar a nossa gestão de risco, tá bom? Com base nessas análises, os investidores podem tomar decisões informadas sobre como alocar o recurso, investir e qual investimento escolher, como proteger o portfólio de suas perdas. Existem diversas estratégias de gerenciamento de risco disponíveis, como a diversificação de portfólio, não é o nosso caso. Uso de opções de contratos futuros para proteção e limitação, não é o nosso caso. Além disso, é importante definir metas claras e realistas e estabelecer um plano de saída para cada investimento. Esse é o nosso caso. Definir metas claras e realistas e estabelecer um plano de saída para cada investimento. Por que eu dou ênfase a realista? Porque, gente, esquece essa coisa de você achar que vai colocar R$1.000 e vai fazer 10 mil no dia. Tem trader que faz isso? Tem, mas R$1.000 é o stop dele de 1 hora. R$1.000 para ele não faz diferença nenhuma. Se ele perder 1.000, ele coloca mais 1.000 para tentar fazer 10. Se ele perder mais 1.000, ele coloca mais 2.000 para tentar fazer 20 agora. Então assim, quem faz muito dinheiro é porque já tem muito dinheiro. Você não arrisca o seu capital 100%. Vocês têm que entender isso. Não adianta. Ah, Calabró, mas eu não posso viver de OB se eu fizer R$10 por dia. Não, você não vai viver de OB hoje. Você precisa construir o seu capital. Você acha que eu fiz o meu capital em quanto tempo? Em 4 meses. Bem agressivo. Então você precisa construir o seu capital. Entende? Então a gente vai falar sobre gerenciamento depois. Porém é isso. Entendam, tá? Gerenciamento de risco é uma parte essencial do investimento no mercado. Ajuda a proteger o capital dos investidores de perdas significativas. Ele também pode ajudar a garantir os investimentos permaneçam dentro do perfil de risco individual do investidor e da sua tolerância e risco. Tá certo? Mindset. Ponto importantíssimo. O mindset, ele refere-se à mentalidade e à atitude do investidor, tá? Em relação aos investimentos e às finanças em geral. É a forma como ele enxerga e aborda os desafios e oportunidades do mercado. O mindset adequado no mercado financeiro é aquele que valoriza o aprendizado contínuo, ou seja, sempre estudar, sempre buscando aprimorar os conhecimentos sobre o mercado, tendência econômica, empresa que ele investe e assim por diante. Além disso, tem a disciplina para seguir a estratégia de investimento e não se deixar levar por emoções ou impulsos momentâneos. Isso é extremamente importante. Primeira coisa, se você não está bem, você não opera. Se você não está legal, você não vai para o gráfico. Com o dinheiro real, não. Tá? É importantíssimo que vocês entendam isso. Você precisa estar bem para poder ir para frente do gráfico. Senão você não vai absorver, ou se for operar, você provavelmente vai ter perdas. Tá? Por quê? Porque você está emocionalmente envolvido e aí não vai estar focado naquilo que precisa estar focado. Isso é muito sério, gente. Tá? O mindset positivo também pode ajudar o investidor a enfrentar os riscos inerentes ao mercado financeiro com mais confiança e segurança. Ele está preparado para lidar com as incertezas e possíveis perdas. Perder faz parte, a gente aprende a perder para ganhar dinheiro. A gente só ganha dinheiro quando a gente aprende a perder dinheiro, simples assim. Se o mercado não está bom hoje e eu perdi já, sei lá, 1% do meu capital, eu não preciso ir perder mais 3% para parar. Se eu já perdi 1%, eu paro. Minha meta era 2% de lucro,
e parei com 1%, minha meta, sei lá, é 10%, estou com 2% negativo, cara, o mercado não está funcionando. Perco esses 2% e amanhã ganho 12%, por exemplo. Tá entendendo? É simples assim que funciona. Mercado tem todo dia, gráfico tem todo dia, dinheiro acaba. Ok? Por outro lado, um mindset inadequado pode levar a erros e julgamentos e decisões precipitadas, que podem resultar em perdas financeiras significativas. Isso inclui atitudes como falta de disciplina é a palavra, tá? A impulsividade, a aversão ao risco. Por isso é importante desenvolver um mindset adequado para o mercado financeiro e trabalhar continuamente para mantê-lo atualizado, alinhado ao seu objetivo financeiro. É o dia de fúria. Quando você não está bem, quando você não está alinhado, se você tiver um dia de fúria, você quebra a tua conta, você quebra o teu capital, você perde dinheiro e muito pior pode acontecer. Então, tenham disciplina, entendam que o mercado não é só agora, ok? Se hoje não está legal, não está legal e está tudo certo, tá? Amanhã é outro dia. Amanhã não foi legal de novo, a semana não está boa, volta semana que vem. Preserva o teu capital e a tua saúde, tá? Para isso a gente conta com o Trading Plan. E o que é um Trading Plan? O Trading Plan é um plano de negócio, é um documento, algo escrito ou imaginado na tua cabeça, enfim, a gente vai falar sobre isso, tá? Que descreve uma estratégia. Estratégia não é 2 velas para cima, um put, tá? Ok? Estratégia é estratégia de trading, tá bom? Algo profissional, nada dessas coisas amadoras que a gente vê por aí. Então ele descreve a estratégia e os procedimentos que um trader irá seguir durante as suas operações no mercado financeiro. É uma espécie de guia que ajuda o trader a tomar decisões mais informadas e consistentes, minimizando os efeitos de decisão impulsiva ou emocional. Tá? Um plano de negociação deve conter informações como objetivos de investimento, estratégia de entrada e saída, de posições de níveis de risco, tamanho das operações, ferramentas de análise de mercado que serão utilizadas. Ele deve ser personalizado de acordo com o perfil do investidor, levando em consideração fatores como experiência, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Ter um plano de negociação é importante porque ajuda a manter a disciplina e a consistência no processo de tomada de decisão. Além disso, pode ajudar a minimizar as perdas e maximizar os lucros a longo prazo. Tá? Um trader bem-sucedido sabe que o mercado é imprevisível e por isso ele está preparado para agir de acordo com diferentes cenários de situação. Um plano de negociação bem elaborado pode ajudar nesse processo. Então é simples. Primeira coisa, no Trade Plan a gente vai ter gerenciamento, mindset e operacional. É simples. Se você estiver bem para operar, você vai operar. Acordou com a sensação ruim, não vai para o gráfico. Não para operar dinheiro. Vai para estudar se quiser. Tá? Primeira coisa. Segundo, gerenciamento. Alinha o gerenciamento. A gente vai falar sobre gerenciamento. Alinhou. É isso. Quanto você pode investir? Quanto você pode arriscar hoje? Quanto você pode arriscar na semana? Tá alinhado? Tá bonitinho? Ótimo. Vai para o gráfico. Respeita, disciplina. Respeita o que está sendo passado por você mesmo ali. Tá certo? Segundo ponto é os operacionais. Eu só vou entrar se eu tiver um número de confluências acima de 60%. Ou seja, se eu tenho 5, eu tenho que ter pelo menos 3 para poder entrar. Por exemplo, o que são esses 5 que a gente falou? Suporte de resistência, linha de tendência, canal paralelo, banda de Bollinger, zigue-zague, média móvel, quantidade de vela, sei lá. Deu um placar positivo, você entra. Tá empatado? Ou seja, 3 indicadores indicam que não, 3 dizem que sim, não vou fazer nada. Né? Agora, um placar estatístico de 7 pontos a serem estudados, você identificou 6 positivo, faz a operação dentro do seu gerenciamento. Aí você não vai ter problema. Tá? É simples assim o Trading Plan. Então, por fim, como ter sucesso no mercado financeiro? Como é que a gente vai ter? Primeiro, seguindo tudo que a gente falou lá atrás. Agora vamos ler aqui um resuminho, beleza? O mercado financeiro pode ser complexo e desafiador. E tá, gente? Ele é complexo, não é difícil, tá? Existem coisas complexas e coisas simples. Existem coisas fáceis e coisas difíceis. O mercado é complexo, ok? Tá bom? Mas algumas características da habilidade podem ser importantes para o sucesso nesse meio.
Educação financeira, saber sobre finanças pessoais, ou seja, entender sobre como funciona o teu dinheiro. Disciplina, esse é um dos pontos mais essenciais. Seguir uma estratégia de investimento, trading plan, tá bom? Consiste em resistir à tentação de fazer mudanças impulsivas, ou seja, perdi e agora eu vou comprar, sabe? Besteira, para não fazer besteira. Pode ajudar a alcançar resultados melhores a longo prazo. Paciência é uma virtude. O mercado financeiro é volátil e pode apresentar variações significativas de curto prazo. Ser paciente, manter estratégia, ou seja, manter o trading plan de investimento, ao longo prazo pode ajudar a evitar decisão ruim baseada em emoções momentâneas. Gerenciamento de risco, saber como gerenciar e limitar o risco de investimento pode ajudar a minimizar as perdas. Análise e pesquisa, estar sempre atualizado sobre tendência de mercado financeiro, fazer uma análise criteriosa antes de tomar decisão, ou seja, analisar o gráfico, entender o que está acontecendo, para ver se está respeitando, se não está, ok? Pode ajudar aí a tomar decisões melhores. Resiliência, ou seja, enfrentar perdas e superar obstáculos, ou seja, gente, você não vai ganhar de primeira e vai ganhar para sempre, você vai ter perdas, então você tem que ser resiliente. Resiliência é a forma, por exemplo, um colchão, você senta nele, a espuma desce, tá? Quando você volta, ela volta para o lugar, tá bom? A espuma mais resiliente que existe é aquela de visco elástico, por exemplo, que você amassa ela e quando você solta, ela volta para o formato original. Isso é resiliência, é tomar pancada e levantar, tá bom? E eu acredito que para ter sucesso, os pontos mais importantes é paciência, disciplina, estudo e seguir o que está sendo proposto, tá certo? Eu acredito que já falei no começo do vídeo, mas se você está aqui ainda e não curtiu, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que precisam talvez conhecer algo sobre o tipo. Entrem também nas redes sociais, os links estão aí abaixo, tá certo? Então segue a gente lá nas outras redes e é isso. Muito obrigado até agora, valeu!